Pastor Luiz Roberto, dentro da nossa matéria de Teologia do Obreiro, nós vamos continuar aqui e vamos falar hoje sobre ministério, alguma coisa sobre ministério, porque é abrangente esse assunto de ministério, tá? Mas eu quero destacar alguns pontos a respeito do ministério para chamar a atenção de cada um, sobre o ministério. Então, essa aula de hoje, ela vai acontecer com algumas perguntas, então é só questionamento, tá? Então, o que é o ministério? Vamos ver o que é o ministério? Mas eu vou trocar essa pergunta. O que o ministério não é? Tá certo? O que é um ministério nós vamos continuar vendo. Mas agora nós vamos ver o que o ministério não é. Então nós temos aqui 5 pontos, para responder essa pergunta. O que o ministério não é? É muito interessante que nós tenhamos essas respostas para as nossas vidas, porque vai nos mostrar alguns direcionamentos para a gente ter posição em relação ao nosso ministério, ao ministério de um modo geral, ok? Então, o que o ministério não é? Primeiro, ele não é uma profissão. Ministério não é profissão. Tá? Tem muita gente que, às vezes, ela tem uma profissão, mas ela não está indo bem na profissão dela. Ou, às vezes, nem profissão ela tem. Aí, sabe, ela fala assim, eu vou ser pastor, vou abrir uma igreja. Porque a igreja vai entrar os dízimos, as ofertas, e eu vou viver disso aí, Eu vou ser um profissional do evangelho. E tem isso, ocorre isso? Claro que sim. Eu acho que nós sabemos que alguns líderes, são profissionais do evangelho, são profissionais de ministérios. É muito triste a gente falar sobre isso, mas é uma realidade, infelizmente, Mas o ministério, ele não é para ser uma coisa profissionalizada, nesse sentido, tá? Você pode ser um profissional ministerial, mas um profissional de Deus, um profissional do Senhor, um profissional do reino, não um profissional para se dar bem no reino, para se dar bem no ministério, para se dar bem em cima das ovelhas. Não. O ministério não é isso. O ministério a gente tem que considerar como uma coisa muito séria, muito honesta, muito verdadeira. E de Deus. Principalmente de Deus. O ministério é de Deus. E é Ele que nos torna ministro. É Ele que nos torna pessoas capacitadas para exercer o ministério. Então, o ministério não é uma profissão. Ok? Outra coisa que o ministério não é.
o ministério não é um emprego. Tá? Então, às vezes, o ministério como emprego, a pessoa, o que é? Ela tem um emprego, ela vai trabalhar numa empresa, tá certo? Ministério não é empresa. Quando se trabalha numa empresa, você cumpre um horário. Você entra tal hora de manhã, sai tal hora à tarde. O ministério, você não tem horário. O ministério é constante, é 24 horas por dia se bobear. Entendeu? Eu conheci pastores que eles, em determinada hora, ele desligava o telefone, o celular, a campainha da casa, né? Desligava tudo, porque ele não queria atender mais ninguém, porque ele queria descansar, queria dormir, queria estar com a sua família, queria jantar, né? Mas o ministério não é um emprego que você bate o cartãozinho lá de entrada, horário de almoço e saída. Você praticamente às vezes não tem esse domínio sobre esse tempo determinado para determinadas coisas, né? Outra coisa também dentro disso aí do emprego é que o ministério geralmente às vezes ele não vai te dar um salário, entendeu? Ele não vai te dar 13º. Tem denominações que elas fazem isso, né? Dá 13º para o pastor, paga o INSS dele. Eu acho louvável, tá? Mas tem outros que não têm essa condição, essa possibilidade. Às vezes a igreja é uma igreja local que não tem condição nem de se autossustentar, muito menos de sustentar um pastor e a sua família. Às vezes o obreiro ele se sujeita ali porque ele está com amor na obra, né? Mas não é um emprego. Não é emprego quando você sai de uma empresa que o patrão não te pagou, que você vai pôr a empresa na justiça. Entendeu? Vai contratar um advogado trabalhista para processar aquela empresa. Ou, no caso, para processar o ministério, o qual inseriu você como ministro ali. Certo? Então, não é emprego. O ministro, o obreiro de Deus, ele não pode vir para a obra do Senhor com a visão de que isso é um emprego. Tá? Não é emprego. É trabalho? É trabalho. E tem trabalho. Né? Vamos trabalhar. Né? Porque é diferente. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero um emprego. Mas você não quer um trabalho? Né? Se você chega procurando, eu quero trabalhar, então de repente o cara te dá um emprego. Mas se você fala, eu quero um emprego, às vezes você não quer trabalhar, quer ganhar um salário na moleza. Então, é diferente, são visões diferentes de coisas diferentes que a gente precisa contrabalancear para saber aonde nós estamos. O que é que nós estamos fazendo? O que é que eu estou fazendo se o que eu estou fazendo está agradando ao Senhor? Tá bom? Então, número 2, não é um emprego. O ministério não é um emprego. Outra coisa, ponto 3. O ministério não é a última opção de nada. Tá? Eu já tentei várias coisas. Já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei vender cachorro-quente, montei uma borracharia, montei uma oficina mecânica, montei um café expresso, montei, nada deu certo. Eu acho que
A minha última opção agora é entrar ali naquele ministério ali e seguir, tá? Então, o ministério não é a última opção. O ministério, pelo contrário, ele é a opção principal. Ele não é nem a primeira nem a última, mas é a opção principal, tá? Então, você precisa ter o ministério como uma opção principal e não como a última opção para a solução dos seus problemas. Preste atenção nisso, tá? É muito importante a gente ter essas orientações, porque às vezes passam umas ideiazinhas na nossa cabeça, sabe? E o inimigo, ele usa muito a nossa mente, quando principalmente alguns têm as mentes ainda não tão formadas, não tão criadas, né? Não tão maduras, então tem a mente um pouquinho fraca ainda. E aí o inimigo vai lá trabalhar. E aí a gente fica matutando como é que vai ser, o que eu vou fazer, tá certo? Então, o ministério, primeiro, não é uma profissão. Segundo, não é um emprego. Terceiro, não é a minha última opção, tá certo? Outra coisa, quarto, o ministério não é um legado de família. Preste atenção nisso. O ministério não é legado de família, tá bom? Não é como uma coisa que eu construo, criei, formei, dei início, fundei, né? E desenvolveu, cresceu, e vieram várias pessoas, passaram por ali várias pessoas. Alguns foram e não voltaram, outros foram e voltam. É normal acontecer isso, principalmente nos dias de hoje, né? Mas o ministério não é um legado de família. Não é uma herança que o fundador vai deixar para a sua esposa, ou para o seu filho, ou para a sua nora, ou para os seus netos. Não é. O ministério é do Senhor. E precisa dar continuidade na ausência ou na falta do presidente, aquele que é capacitado para exercer a sua função. De repente pode ser o filho? Pode, mas não é um legado de família, né? A gente tem visto aí muitas denominações nos dias de hoje aí com problemas. Por quê? Porque cresceu tanto ministérios, os ministérios tiveram tantas evoluções financeiras, compraram tantos bens e tal, que hoje está na mão da família e a família fica brigando entre si para saber quem vai ficar com o quê. O ministério não é isso, isso não é de Deus. Deus não se agrada com essas coisas, tá bom? E muitas das vezes o que está acontecendo, as coisas estão indo embora, né? Estão se perdendo. E as ovelhas também se perdem. As ovelhas também vão embora, né? Então isso é muito perigoso. As coisas de Deus não são desse jeito, não é para ser desse jeito, tá? Então tem que ser levado a sério. Todo ministério precisa ter pessoas capacitadas, pessoas que são treinadas, que vão sendo treinadas com o tempo. Pode ser 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, entendeu? Para suprir a falta daqueles que vão deixando os seus cargos e outros vão assumindo
com condições, com possibilidade, com vivência, com maturidade, com responsabilidade, com amor à obra, tá? Então, não é um legado, não é uma herança que vai deixar ali, não é, certo? O ministério é do Senhor, tá bom? Outra coisa que o ministério não é, e não pode ser na vida de um ministro: imposição. Imposição. Isso é muito sério. Porque, às vezes, o pai tem, ou a mãe, a família tem o desejo que o filho seja um obreiro do Senhor, seja um pastor. E fala, esse menino vai crescer, vai fazer seminário e vai ser um pregador da palavra. E às vezes o menino não tem o chamado. O menino não tem o dom. Mas ele tem que fazer porque o pai e a mãe querem. Estão, né? É uma imposição do pai, uma imposição da família. E às vezes até uma imposição do pastor. Que às vezes o pastor, sabe, confunde, infelizmente pode acontecer o pastor confundir a visão e fazer uma imposição sobre aquele jovem para que ele seja um obreiro. Mas de repente ele não é um obreiro. Ele pode ser um levita, ele pode ser um professor de escola dominical, mas ele não tem o dom ministerial, certo? Então, são coisas que precisam ser pesadas, analisadas, pensadas com muito carinho, com muito amor, né? Com muita responsabilidade, para que as coisas de Deus caminhem, para que ninguém venha sofrer, para que todo mundo venha saber que Deus está no controle de tudo e que é Deus que conduz todas as coisas, e é Deus que levanta, é Deus que abate, e é Deus que coloca ali a autoridade que se faz necessária, tá bom? Então, que essa palavra também, né, seja uma reflexão, uma análise, para que a gente possa pensar, né, o que o ministério não é, o que o ministério não pode ser, tá bom? Então, esses 5 pontos estão aí e a gente precisa pensar sobre cada um deles, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.